Quem é esse ladrão do livro de João, capítulo 10, versículo 10, que Jesus falou? Esse assunto já deu muita polêmica, já rendeu muito assunto, porque a polêmica é: o ladrão que Jesus falava aqui no livro de João, capítulo 10, é o diabo. Outros falam que o ladrão é o mercenário, é o pastor ladrão, né? E eu quero deixar aqui para vocês a minha opinião e também a convicção que eu tenho, que não é o diabo. Por quê? Porque Jesus ele diz aqui, ó, o ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Aí ele diz, né, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Só que no versículo 12, ele faz menção do mercenário. O mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e a dispersa. Então, não tem como falar aqui que o ladrão aqui seria o diabo. Eu escutei até na rádio esses dias aí um debate aí e um pastor defendendo, não, esse ladrão aí é o diabo. Mas esse ladrão que Jesus está falando não é o diabo. Porque se você for ler o capítulo 10 e entender a parábola, você vai ver que ele está se referindo a um homem, não ao diabo, mas sim a um homem, a algum ser humano que engana as pessoas, né? E aqui no caso é o mercenário. O mercenário seria quem? Um pastor ladrão. Um pastor que não tem amor pelas ovelhas. Igual ele diz aqui no versículo 12 que nós acabamos de ler. O mercenário ele não tem amor pelas ovelhas. Ele vê vir o lobo e ele, ó, rapa fora. Ele foge e deixa as ovelhas lá. Porque ele está só interessado no dinheiro delas. O mercenário ele é assim. Ele fica de olho só no dinheiro das ovelhas. Essa é a função do mercenário. E está cheio. No Antigo Testamento, eram os sacerdotes que cuidavam do ministério religioso, que cuidavam da parte religiosa do país. O rei cuidava da parte de julgar, né, administrativa de um país, mas o sacerdote, ele era o homem que cuidava da parte religiosa e espiritual. Vocês conhecem a história e sabem que nos tempos de Jeremias, os sacerdotes, eles pagavam para profetas profetizarem as bênçãos, que ia estar tudo bem. Só que tinha profecias que o rei da Babilônia ia invadir Jerusalém, ia destruir aquele povo e ia fazer eles serem cativos. Só que os sacerdotes sabiam disso, mas eles não estavam preocupados em informar o povo isso. Eles só estavam preocupados nas arrecadações dos sacrifícios. Então eles eram os mercenários da época. Tanto que eles foram enganando as pessoas. Jeremias alertando para o povo se arrepender, para não acontecer a invasão em Jerusalém, mas eles continuavam enganando o povo, e o povo parece que gostava de ser enganado. Tanto que quando Nabucodonosor invadiu, foram pegados de surpresa e foram levados cativos para a Babilônia, perderam a sua liberdade, perderam as suas casas e foram feitos de escravos. E hoje, no contexto de hoje, contexto atual, no contexto do Novo Testamento, Jesus ele já estava dizendo desses homens mercenários, que eles só se importam com o dinheiro das ovelhas. A gente está vendo aí um sistema aí globalista, um sistema aí de comunismo, tentando escravizar o povo, e você não vê pastor nenhum informando. São poucos os que param o seu tempo para informar as ovelhas. A maioria não está preocupado com isso. A maioria fica falando, não, tá tudo certo, tá tudo bem, Deus vai te honrar, é o ano da vitória, e pode ter certeza que sua vida vai mudar para melhor, mas não estão preocupados em informar a dura realidade de um sistema opressor que está tentando calar a igreja. Eles não estão preocupados. Parece que a preocupação dele é arrecadar mais dinheiro. Então tome cuidado, meus irmãos, com os mercenários. Porque quando a Bíblia aqui está falando aqui do ladrão que só vem para roubar, matar e destruir,
Não está falando do diabo, não. Está falando do pastor mercenário, que só está preocupado com o dinheiro com o seu dinheiro. E às vezes você está até na igreja dessas pessoas aí, dando dinheiro para eles, e eles pregando, tá tudo certo, tá tudo ok, tá tudo bem e nada de mal vai acontecer. Cuidado, eles não alertam as pessoas. Olha o que Jesus disse no versículo 12, mas o mercenário não é pastor. De quem são as ovelhas? Ó, ele vê vir o lobo e ele foge. Ele está vendo vir o perigo. Ele está vendo o perigo acontecer, mas ele se cala. Porque ele só está preocupado com o seu dinheiro. Então tome cuidado com isso, meus irmãos. Tome cuidado com o mercenário, porque ele está preocupado só com o seu dinheiro. Ele não está preocupado com o seu bem-estar, com a sua vida espiritual, com a sua liberdade. Não está preocupado. Ora, o versículo 13. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Olha lá, agora Jesus ele diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. As minhas ovelhas eu sou conhecido. O bom pastor ele dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor ele instrui contra o pecado, ele instrui para ela não pecar contra Deus e ele alerta dos perigos que está ao redor. Porque o mercenário, irmão, ele sabe do perigo, mas ele fica quietinho. É igual os sacerdotes do Antigo Testamento. Eles sabiam que o rei Nabucodonosor ia invadir Jerusalém, mas eles queriam arrecadar cada vez mais. E eles falavam para o povo, tá tudo bom. E pagavam para os profetas profetizar bênçãos. E que aquilo que Jeremias estava profetizando era mentira. Porque eles queriam arrecadar cada vez mais. Porque se o pastor hoje alerta da insegurança que está no país, o que acontece? As ovelhas param de contribuir, porque vão fazer estoque dentro da sua casa, vão começar a cuidar das suas coisas, e eles não querem isso. Eles querem que as pessoas se sintam seguras para continuarem contribuindo. Então tome cuidado, meus irmãos, com o mercenário. Tome cuidado com os perigos. Porque tem sistema político aí, em épocas de eleições, que eles querem entrar. E quando eles entram no poder, eles querem calar a igreja e quebrar os princípios da igreja. E pastores mercenários estão se calando para que você continue contribuindo. Só que depois que o perigo acontece, o perigo entra, aí eles saem fora, vão morar em outro país, eles já têm dinheiro bastante para se manter, né? E aí você que contribuiu na igreja desses mercenários vai pagar o preço, porque você não vai ter estabilidade. Então tome cuidado com os mercenários. Deus te ilumine e te abençoe em nome do Senhor Jesus.